Papo de rua. Papo de rua. Salve, salve podcasters arruaceiro. Bom dia, mais um Papo de Rua podcast. E hoje, aqui na Avenida Paulista, com esse sol gostoso, esse vento gelado e esse friozinho nos pés. Maravilhoso. Hoje com Seninha, mais uma vez. Seninha, obrigado. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Saudades, Roberto, né? Desde quando? Desde 30 minutos atrás. Verdade, o programa anterior, né? Opa! Tá certo. Mas isso a audiência não precisa saber, porque cada episódio é um dia diferente. É uma vida diferente, né? Você tá com frio no pé? Eu tava olha, teve uma hora que entrou um vento por baixo, assim, ó, nas canelas, que gelou. Entendi. É. Te recomendo um meião. 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 Tá, aqueles que vêm até o joelho. Exatamente. Boa, Esse ia ali, vir pra com- quem joga bola e grava papo de rua. Eu fui ousado hoje. Vim só com a meia curtinha. Hoje tem ousadia e teoria, né? Hoje tem ousadia e teoria, mais teoria do que ousadia. Gostamos. Exatamente. E aí, hoje nós estamos com quem aqui? Estamos hoje com a Tari e com a Mila. Olá, Tari. Olá, Mila. Como vocês chegam hoje? Olá, pessoal. Eu chego rouca e a Mila chega pra me curar nessa mesa. Porque uma rouca e uma mentora vocal se encontram. Vai ser Perfeito. negócio. Foi o perfeito match de São Paulo, né? Maravilhosa. A Mila, cantora, artista. E a Tari, Eu sou jornalista, pesquisadora, professora, viajante e tudo. gosta do viajante. Eu gosto de dar umas viajadas também. Quem não gosta hoje em dia? Quem não gosta, né? E hoje nós vamos falar do que, Seninha? Hoje, muita coisa boa aguarda para você, ouvinte do Papo de Rua. Porque hoje nós vamos falar sobre comunicação, mas não é só a comunicação. Como se comunicar? Por que se comunicar? Quando se comunicar? São coisas aí muito importantes que a gente precisa ter em mente hoje em dia. E eu queria começar uma pergunta para a Tari, que é: o que é a comunicação? Tari, antes da pergunta, puxa o microfone um pouquinho mais pertinho pra você. Assim Aí, tá bom? perfeito. Ou eu vou mais perto dele? Se você quiser um pouquinho só mais pertinho. Aí, perfeito. Pronto. Maravilhoso. Muito bem. Comunicação é um conceito amplo, né? Mas ele envolve interações. Não é uma onda de uma direção só. Em geral, a comunicação ela envolve uma via que vai e outra que vem. Um diálogo, pelo menos. Ela é dialógica para que ela aconteça. Um diálogo, muito bem. Agora para Mila. Mila, quando foi a última vez que você se comunicou? Nossa, eu comunico todo dia nas redes sociais, eu comunico com o meu marido, eu comunico até com meus gatos. Como é a comunicação com seus gatos? Tem um pouco de telepatia. Não, porque depois que você conhece muito bem seus animaizinhos, né? Eu tô há 11 anos com a minha gatinha, eu tinha mais 2, um faleceu em março desse ano, infelizmente. Mas quando você conhece muito bem eles, a comunicação é não verbal mesmo, assim. O jeito que tá o bigodinho, eu sei que tá acontecendo alguma coisa. O tom do miado, se é pra cima, se é pra baixo, eu sei se ela tá me chamando, reclamando que tá sozinha, se ela tá brincando. Então, tem essa comunicação mais não verbal, né? E que eu gosto muito, como uma pessoa do espectro autista, eu gosto muito de ficar calada. Eu gosto muito de ficar horas. Quando eu morava sozinha, eu passava 3 dias, assim, sem falar, assim, tipo... E em paz, não é uma coisa difícil pra mim. E ao mesmo tempo, quando eu tô com as pessoas, eu gosto de comunicar com as pessoas. Então é uma dualidade, mas eu acho que tem um equilíbrio, assim. Como lidar com a dualidade na comunicação, Tari? Com muita empatia, com muita escuta e com muito pensamento. Às vezes uma resposta rápida, ela é pior que uma, como eu dei aqui, uma inspirada, uma pensada para poder responder. Acho que não só a dualidade, mas o dissenso. A gente vive numa sociedade hoje em que o dissenso ele acaba virando muito desconfortável e a gente precisa voltar a ter dissensos confortáveis, que as pessoas possam discordar, às vezes concordar também é importante, mas com escuta e troca. Mas discordar é mais legal, né? Não, discordar dá mais babado, né? Da audiência, Eu né? acho Da divertido. métricas, né? Eu acho divertido. Eu gosto também. Dizem que eu sou do contra. Quando foi uma... Conta aí pra gente, Roberto, uma briga que você foi muito contra e você se permaneceu contra e você teve prazer de ficar contra. Cara, tudo eu sou do contra, né? Assim, na real, por exemplo,
se você falar pra mim que essa água aqui, ela teria que ficar aqui, assim, Então você vai deixar ela aqui. não, eu vou deixar ela aqui mesmo, desse lado de cá, entendeu? Porque lá também eu não gosto, eu gosto dela aqui, aí eu já tô contrariando. Isso é estética, né? Acho que é toque também, pode ser. É. E em vários momentos, assim, né? Qualquer coisa que a gente vai começar a discutir, construir projetos, coisas de vida, de trabalho, essas coisas, eu já começo a falar, não, mas eu acho que assim não é legal. Se a gente fizer de outro jeito, e por aí vai. A grande pergunta ali que a gente se faz, né? Pô, isso aqui tá bom. E o que acontece se a gente fizer de outro jeito? Mas falando em projetos, queria ouvir da Mila os projetos que ela tá envolvida aí hoje, contar um pouquinho da sua história. Vamos lá. Bom, eu tenho um bordão na internet que é: olá, sou Mila Morim, cantora, compositora, atriz e sou mentora vocal. E esses projetos, eles estão em ordem mesmo, assim, de como as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu, bem pequenininha, brincava muito no meu mundo, assim, imaginário. E eu cantava o tempo inteiro, seja brincando de boneca, seja subindo na mesa. Antigamente tinha mesa de telefone, vocês lembram disso? Tinha mesinha de telefone, onde ficava o telefone que você rodava. Uma mesinha pequenininha só pro telefone. Então eu subia na mesa de telefone, eu imaginava que aquilo era um palco e que na minha frente tinha uma plateia. Isso com 5 anos de idade. E tem vídeos e eu pus essa cena num videoclipe meu. Porque é uma coisa que está em mim desde criança, né? Era uma brincadeira. E aí eu fui me profissionalizando nessa brincadeira. Então o cantar veio primeiro. Depois veio a composição, né? A primeira que eu fiz, eu tinha 7 anos com as minhas amigas, Camila e Thaís. Meu nome artístico é Mila, né? Mas meu nome escrito lá do registro é Camila. E a gente fez a TCC Girls. TCC Girls. Ousadas. E aí a gente criou uma música nessa época. O que é TCC? Trabalho de conclusão de... Não, era Thaís, Camila e Camila. Claro, olha a cabeça que a gente tá hoje. Seria você tá estudando demais, ó. Chega de estudos por hoje. Então a minha primeira composição foi com 7 anos, depois eu compus de novo com 16. E aí eu já tocava violão, então a composição veio depois. E aí veio a artista, né, a independente, que foi batalhar na rua, fazer show, cantar cover, tentar colocar o autoral no meio, gravar vídeo quando lançou o YouTube. Então assim, toda essa batalha de ser artista independente. Inclusive quando eu falei com meu pai que era o que eu queria fazer da minha vida, ele falou assim: você vai sofrer. Ele falou assim: você não quer trabalhar, né? Ele não falou, ele falou assim: eu entendo, mas assim, se prepare para sofrer, não é uma carreira fácil, é a que você escolheu. E dito e feito. Mas... Sofre muito? Nossa. Ai. Por onde começar? Mas Ai. existe carreira fácil? Eu acho que não, né? Mas é que eu imagino, né, pensando assim, quando você vai trabalhar em uma empresa, você tem uma escalada para você fazer. Hoje eu cheguei aqui, um dia eu quero ser CEO, né? E na música, quem é que fez? Você já chega como CEO. Mas um CEO que não... CEO de si de próprio. si mesmo, assim. Exatamente. Então não tem um caminho a seguir muito detalhado, escrito. E quem conseguiu, se você seguir igual, às vezes não dá certo para você. Então é uma coisa que você está muito sozinho e tem que estar na fé e tem que querer, porque você vai pagar o preço por isso, né? Assim, de instabilidade financeira e emocional. Mas assim, depois disso, eu tive alguns desencontros quando eu comecei a estudar técnica vocal. Eu passei 1 ano com uma professora que ela não gostava de mim desde a primeira aula. E aí eu passei 1 ano sem aprender absolutamente nada e fiquei muito mais insegura com a minha voz do que o que eu entrei. Mas depois eu conheci uma professora maravilhosa que tinha uma didática, uma técnica fantástica. E assim, em uma aula eu era capaz de fazer coisas que eu não consegui fazer em 1 ano. Isso me deu um print na cabeça, como era uma aula que não era didática e uma aula que era muito didática. E isso ficou na minha cabeça, assim, de um dia eu vou fazer, a minha mira é essa daqui, a minha meta é essa. Então comecei a dar aulas. Antes disso, eu fui estudar inglês e aí me convidaram para ser professora de inglês aos 17 anos. E aí já tive a minha experiência como era lecionar, né? Depois disso eu vim para São Paulo por conta da minha carreira e aí a mentoria vocal e a carreira artística, elas ficaram juntas.
até que eu fui buscar o teatro, fiquei 1 ano em cartaz como atriz e cantora. Então, tudo isso que eu fui vivendo foi construindo o meu método Sua Voz Plena. Ele não nasceu um dia, ele foi sendo construído assim como eu fui me formando. E aí hoje eu ensino várias pessoas que tinham esse desejo como eu, de pequenininha, de cantar, mas alguém falou, para, isso não é pra você. E a pessoa cresceu frustrada, querendo realizar aquele sonho, foi para outra carreira, ficou com aquilo dentro de si, e hoje eu trabalho com essas pessoas que também tem um pouco de terapia, aliás, tem muita terapia nas aulas, e para poder soltar essa voz, porque essas pessoas que foram silenciadas na infância, elas têm dificuldade de falar não. Elas têm dificuldade de se posicionar, elas têm dificuldade de discordar quando não tá bom para elas, como vocês falaram aqui agora. Então não é um trabalho só de técnica vocal, porque muitas vezes eu falo, projeta a voz, e aí o aluno começa a chorar. Porque não consigo falar mais alto do que isso. Não, vamos lá, vamos projetar. E aí a pessoa se desespera, porque ela não foi permitida a soltar a voz. E aí começa um processo assim, de autoestima, de construção da personalidade da pessoa de novo. Então, hoje eu sinto que a minha mentoria, tanto para canto quanto para oratória, ela está muito mais ligada a não só a técnica, mas a entregar isso com alma, sabe? E ver uma diferença na vida das pessoas. É isso que eu miro e que eu sinto que a gente alcança esses resultados hoje. Qualquer pessoa pode cantar? Pode. E eu falo isso com a boca cheia. Pode. Porque Hoje é como... Eu diria hoje, exatamente. Não sei se eu tô pronto pra Leva um isso. tempo, mas aí, ó, tá vendo? Tem sempre uma terapia na história. Eu não consigo, eu não posso, eu acho que eu não tenho essa voz. Então a gente trabalha muito essa parte psicológica da pessoa se permitir. Sim. Então, hoje eu sou bem feliz com as minhas tem carreiras. vaga? Tem vaga agora. Eu Boa, fecho, aí fico com uma turma durante um bom tempo e aí depois eu abro vaga. Olha só, nós vamos conversar depois. Vem aí. Vem aí. Tari, você também dá aula, não é verdade? Também dou aula e estou aqui pensando no que a Mila está falando e pensando que são outras disciplinas, mas os alunos são os mesmos, dá vontade de abraçar eles às vezes. Total. E dizer, vamos lá, vai dar certo, hoje foi difícil, mas amanhã vai ser melhor. Eu dou aula de gestão de crise, uma das disciplinas. Então, assim, o tema já é bem sensível e eles trazem as próprias crises das próprias organizações onde eles trabalham. É em nível de pós-graduação, né? Então, tem um pessoal de uma idade já média, assim, né? Já com alguma experiência de trabalho. E eu fiquei pensando no que você comentou, até da projeção da voz. Muitas vezes eles vêm curvadinhos, falando baixinho. E eu, gente, o que está acontecendo? Pelos repertórios de vida e traumas que a gente acumula. É como E se fosse os um media BOs. training, assim? E aí eu ia falar de media training bem agora, porque uma das coisas que a gente faz quando está em comunicação organizacional, que é um dos trabalhos que eu faço, o meu principal, é trazer uma pessoa como você à baila para o nosso treinamento, porque não adianta só você treinar posicionamento na câmera, não balançar na cadeira, tentar não falar besteira. Um executivo, né? O CEO de si mesmo ou o CEO da sua organização, os diretores, ele precisa saber como falar e projetar a voz de maneira adequada, fazer as pausas. Então, a sua atuação é extremamente necessária para a minha atuação profissional. Hoje, o que eu faço, e faço há muito tempo, é uma das coisas que eu faço. Agora que encontramos esse ponto em comum, queria ouvir de vocês. Quais são os fundamentos da oratória? Qual é a primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou fazer uma boa oratória? Mila. Olha, eu trabalho mais com a questão da voz. Então, por exemplo, se você for procurar quais palavras que eu vou dizer, eu diria, vai para comunicação assertiva, né, que é o novo nome da comunicação não violenta. Então, a escolha de palavras não é o que eu trabalho, o meu foco é na voz. Então, é exatamente aquilo que ela falou. A pessoa que não está projetando, que uma voz que está trêmula, fraca, a pessoa está ansiosa e aí ela dá o texto sem nenhuma pausa. Então eu também trabalho a pausa, o ritmo, a entonação, a inflexão, a respiração dessa pessoa. Então é como se ela tem a imagem pessoal, né, que você vai se vestir para criar uma autoridade. Postura. E aí, isso, como ela falou. E aí eu trabalho com a imagem vocal, vamos dizer assim. Então qual é a memória que você vai deixar na pessoa com o seu storytelling, que é importantíssimo, mas como você contou esse storytelling?
Porque às vezes sua história é incrível, mas você fala atropelado, ou fala pra dentro, ou não tem dicção, eu não consigo te entender. Então a minha base é essa, eu trabalho com essa imagem vocal. Ela já falou também de como ela trabalha e eu acho que a gente podia criar alguma coisa assim. A gente vai. Vem aí a primeira collab do Papo de Rua. Papo Porque de Rua essa gestão de conectando. crise também eu acho que vai ser fantástico pros alunos, assim. Legal, Mila. E Então, na produtora a gente também faz muito media training. eu não vi nenhum media training. Eu quero media training na produtora. É porque, ó, se você pensar bem, a Tari, ela organiza esses treinamentos, né? Esses treinamentos, geralmente, eles são gravados, né, Tari? São gravados. Geralmente são gravados só para o cara poder se assistir depois. E ver o que pode ser melhorado Exatamente. ali naquela fala. Essa parte de gravação a produtora a gente faz bastante. E tem a parte da Mila que ela vai dar essa coisa da postura, da entonação da voz, essa parada. Então, acho que a gente pode fechar uma empresa. Eu amei. E Já a gente tá sempre formado aqui na mesa. Eu quero. Ó, vamos encerrar o programa? Vamos começar a falar de Vamos negócio. montar um negócio, obrigada. Acabou o programa, agora é hora do contrato. Mas boa, a Mila contou pra gente, né, que dessa autoridade vocal, né, que tem muito a ver com o tom, com a cadência, com o ritmo, com o carisma, né? E aí, o como falar temos. Agora, o que falar, Tari? Por onde a gente começa? O que falar? Procurar se preparar antes, é sempre importante. Qual é o tema da entrevista? Em geral, uma entrevista ou uma conversa, você sabe o tema que vai ser, enfim, abordado. Qual é o tema? Vamos nos preparar antes. Eu ia falar, isso aí vem exatamente de encontro com o que a gente estava falando no começo do programa. Ser do contra. Ser do contra, Olá. o Exatamente. dissenso. Exatamente. Mas quando a gente prepara uma entrevista e traz um jornalista para entrevistar um executivo nosso, a gente tem que mais ou menos controlar o ambiente no sentido das possibilidades daquele ambiente. Então a gente tem que se preparar no sentido do tema, então um briefing importante, as perguntas que podem vir, pontos de informação sobre o que pode ser perguntado e a maneira de se colocar sempre muito no domínio do tema, mas a gente não precisa fingir o que a gente não sabe. Se eu não conheço o assunto, eu vou dizer o quê? Eu vou falar, olha, esse assunto eu não domino nesse momento, mas eu posso trazer para você o resultado ou outras informações amanhã, tudo bem? A gente tem essa liberdade de dizer que não sabe, tá tudo bem. Se soubesse, não fazia entrevista, né? Não é mesmo? Fazia aula. Eu amo. E qual que é o perfil de entrevistas que você anda vendo aí surgir nesses últimos anos? Eu acompanho bastante entrevista de executivo, tanto aqui no Brasil quanto de fora, né? Porque eu trabalho numa organização internacional. E sempre ligadas a questões econômicas e políticas dos países onde as coisas estão acontecendo. Por mais que tenha a ver com o seu negócio, não importa onde você trabalhe e com o que você trabalhe. As perguntas, de alguma maneira, elas são atravessadas ou por um cenário político, sobretudo nos momentos ou ambientes de crise. Nós estamos num momento mundial de bastante crise, não há dúvida nenhuma, né? São fatos, não são opiniões. Até pelas guerras que estamos acompanhando. E isso nos atravessa tanto no corporativo quanto no pessoal. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Curiosidades. Você já enfrentou... Geralmente esses treinamentos eles são preventivos. Sim. Né? Mas já teve algum que você teve que fazer para remediar? Claro, a vida da gente, ou você está prevenindo ou você está remediando. E às vezes você está prevenindo sobre uma isso, né? e remediando a outra. Até CPI. Boa. A vida da gente é bem animada na comunicação. Divertida, né? E como é que eu cheguei nesse lugar da crise, né? Não sei, nem sempre foi minha escolha. Mas às vezes a vida escolhe a gente para um papel e a gente vai lá e performa, né? Tema recorrente nos episódios do Papo de Rua. Não escolhi, fui escolhido. Fui escolhido. Eu, como a Mila, tenho algumas fotinhos, mas eu não era o personagem principal, eu não estava na mesa. Eu pegava a máquina de escrever do meu pai e da minha mãe e ficava apertando o botão, achava aquilo muito legal. E aí eu achava que eu escrevia direitinho, tinha boas notas lá na redação, na faculdade, na escola. E aí resolvi fazer jornalismo. E gosto muito de estar aqui porque eu estudei aqui nessa avenida. Para quem não conhece São Paulo, a Faculdade Casper Libero fica aqui.
mais pra Líbero. frente. E foi ali que eu estudei a primeira faculdade de São Paulo de jornalismo, que é de 1947. Então ela ficou aqui. Eu fiquei muitos anos andando nessas ruas e pensando em carreira. E aí eu vim parar aqui e trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei na imprensa também. E fui morar fora, tive várias oportunidades de carreira e de estudos. E gosto muito de viajar. E acabei, um dia meu irmão me convidou pra gente ir conhecer a Ucrânia. Hoje não dá pra ir lá, né? Temos uma guerra em curso. Mas em 2011 eu fui pra Ucrânia. E eu falei pra ele, olha, eu não vou pra Ucrânia se não for pra passar em Chernobyl. Aí ele deu uma respiradinha assim, falou, tá bom, vamos tentar entender isso. Eu falei, então vamos. Aí eu fui pesquisar, descobri que tinha um tour que levava lá do centro de Kiev até a zona de exclusão, que é onde fica a usina, né? Eram 4 usinas, uma delas teve problema e as outras 3 seguiram operando naquele período ainda. Probleminha, né? Problemão. Aí eu fui lá conhecer. E aí, nessa van, olha como é que eu fui parar aqui. Nessa van que levava, hoje não leva mais, do centro de Kiev até a zona de exclusão, onde fica a usina, passa um filme para você passar seu tempo e se preparando mentalmente para chegar naquele lugar tão esquisito, né? Filme Chernobyl da HBO, a série. Não tinha série ainda. A série é bem recente, né? É verdade, eu fui em 2011. A série é incrível, mas ela é fantástica, ela é fantasiosa em muitos aspectos, Ficcional, né? né? Total. E esse é um documentário da BBC, chama-se A Batalha de Chernobyl. E eu fui assistindo e em determinado momento o Gorbachev fala, imagina, eu não fiquei sabendo de nada, eu fui avisado pela Suécia que tinha tido problema por causa da radiação que eles detectaram lá. E eu fiquei achando aquilo muito esquisito, falando, esse homem tá botando a culpa na comunicação, ele tá falando que não foi informado. Ai, fiquei doida. Visitei Chernobyl, foi incrível, realmente incrível no sentido de testemunhar a história mesmo, não incrível, eu fui me divertir, não é a Disney, né? Não estou fazendo essa propaganda. Mas é um lugar de você aprender sobre o potencial destrutivo da humanidade e o potencial também de recuperação da natureza e o potencial positivo que a tecnologia nuclear tem, que depois eu fui aprender sobre isso, porque sobre isso eu não sabia muito. E voltei para o Brasil, fiquei encafifada, eu trabalhava numa organização privada na época, e aí montei um projeto, falei, vou fazer mestrado disso daí, vou descobrir o que os brasileiros pensam, como é que funciona a área nuclear no Brasil e no mundo, a comunicação dos caras. Descobri um manual de comunicação da área nuclear, e fui estudar isso, aí fiz mestrado e doutorado nisso daí, fiquei dedicada a isso e nos meus trabalhos organizacionais também, e aí cada vez mais migrando para o lugar da crise, porque gestão de comunicação nuclear é gestão da crise, porque ela é uma gestão feita pelo medo e não pelo compartilhamento de informações, porque o setor tinha muito problema, hoje menos, em se comunicar com a sociedade. E aí até na Agência Internacional de Energia Atômica eu fui parar com os meus trabalhos de gestão de comunicação de crise, porque eles olharam e falaram, o que essa doida tá fazendo, vem pra cá. E aí fui pra lá participar de uns eventos e tal. Então você discorda que as crises elas são originadas de problemas de comunicação? Não discordo. Acho que elas podem ser originadas de vários lugares. E a questão da comunicação numa sociedade, ela passa pela questão da cultura nacional. Então, se uma cultura nacional ela é mais vertical, ela é mais distante, se eu tenho muita distância do meu chefe, do meu vereador, do meu deputado e do meu presidente, eu terei muito mais dificuldade em dizer para ele, aconteceu um probleminha aqui, você pode dar uma olhada? Eu vou tentar resolver sozinho ou fazer segredo disso daqui, que é o que acontece nessas sociedades com maior distância. Em sociedades em que a distância é menor, o cara já fala, chefe, dá uma olhadinha, porque... E aí, algumas coisas não acontecem tanto. Então isso perpassa. Não é que não venha da comunicação. Muitas vezes vem de uma besteira que alguém falou. E aí é pura ideia e maneira de se colocar. Mas não necessariamente. Você acha que a arte ela pode gerar crises e resolver crises também? Uau! Essa é... Você tá na fogueira, Mila. Momento fogueira, papo de rua. Eu acho que ela tem potencial. Assim, eu fico pensando no Clube da Esquina, né? Puxa a sardinha pro meu lado, que sou mineira. Mas na época da ditadura, Milton Nascimento, as letras de tudo que estava acontecendo ali, eu acho que chamava para uma consciência, né, da população, e quem tem potencial de resolver alguma coisa é a população, se a gente se unir, todo mundo com o mesmo objetivo. Então eu acho que talvez a arte tenha o
o potencial de catalisar. Então, de unir as pessoas em prol de um objetivo. Vamos mudar tal coisa, não tá bom pra gente, né? Então eu acho que sim. Agora, de causar crise, eu acho que não tem esse poder todo, não. Eu acho que crises pequenas, assim, entre uma pessoa e outra, que, eu gosto da banda, que fala tal coisa, eu não concordo porque é totalmente fora do que eu acredito. Aí nós vamos discordar, mas discordar tem que ter uma crise? Não deveria, Não, né? Nós né? deveríamos poder não ter essas crises, mas em geral entendo que tenha acontecido assim. Tá polarizado e aí tá tudo muito sensível, mas eu ainda sou do tipo que se você falar, eu não concordo, eu falo, tá bom, então a gente concorda em discordar. E é isso, tá tudo bem. Talvez em alguns momentos históricos a arte possa trazer alguma coisa disruptiva, ou uma ideia, ou uma representação, ou do Champ com Uma perspectiva diferente em cima de um tema que você está pensando muito sobre. E em sociedades mais conservadoras, qualquer disrupção ela é entendida como um senso importante. Aí acho que sim, a arte pode causar sim. Ou no Afeganistão as mulheres não podem nem mais falar em público, né? A voz. Como é A que voz você causa trabalha? problema. Imagine uma arte feita por uma mulher. E a voz com microfone. Microfone é uma coisa que... Por isso que eu acho que tanta gente tem medo. A maioria dos alunos, eu vou até cantar, eu vou até falar, mas você sai no microfone, não. O microfone, ele tem... Intimida. Né? Intimida porque eu acho que a partir do momento que você se colocar na frente do microfone, você está potencializando sua voz para muitos lugares. Eu acho que isso dá medo, né? Você sente que o microfone e a câmera juntos causam Nossa, uma pane geral? não. Porque os seus alunos devem cantar em alguns lugares em que haja câmeras e microfones naturalmente. O que você Sim. sente deles? E hoje você tem câmeras. Todo mundo tem uma câmera na mão, né? Um celular com uma câmera, pelo menos, né? Eu percebo essa dificuldade, assim, com a câmera e com o microfone. As minhas aulas são gravadas, então, para eles poderem se ouvir. Alguns nem escutam, de tanto medo de ouvir a própria voz. Não vou nem escutar. Eu sei que você grava. Aí eu fico, cara, é um benefício para você poder estudar, se escutar, melhorar alguns pontos, mas as pessoas têm dificuldade, sim. Eu digo que é a maldição do REC. Que até músico no estúdio tá super bem. Olha lá. É a maldição do REC. Você falou o texto aqui, maravilhoso. Você cantou, você Já fez deu o som TBD. perfeito. Aí a pessoa fala assim, gravando. Começa um Tem desastre. criança chorando. Mandou tudo. Maldição do REC, acontece muito. Eu odeio ouvir a minha própria voz. Né? Eu não consigo, eu acho horrível minha voz. Você já se ouviu nos episódios do Papo de Rua? Já, hoje eu tô mais tranquilo em relação Tá a vendo? isso. É, bateu. Depois de um É a ano prática fazendo o do que eu não sei som. fazer, aí Disforia tá um pouquinho menor agora. tá um Entendi. pouquinho melhor. Câmeras e tal. Até porque nós não somos dessa... Nós, eu digo eu, né? Porque o Seninha, ele é mais dado às câmeras e aos microfones, né, Seninha? Isso aconteceu em gravações patrocinadas pela R5 Filmes. sabia? Exatamente. Não tinha essa confiança. Você não tinha? Não É tinha. mesmo? É? Não tinha. Foi a gente junto. Então nós ali. começamos junto, então. Vocês me deram uma Primeiro eu turbinada te de iniciei, depois você me iniciou e a gente veio tudo junto. E aqui. agora estamos todos devidamente iniciados. Todos iniciados. Porque eu, particularmente, eu sou da produção, né? Então, sempre atrás das câmeras. Eu sou também uma pessoa mais de bastidores. É sempre desconfortável estar numa sempre, situação de exato. exposição, pra mim. Mas eu acho importante a gente se desafiar também e cooperar e co-construir e se construir também diferente. Se reconstruir, né? Se permitir desaprender as coisas. Porque, né, a gente tem um monte de conhecimento. Só que na hora de falar, a gente tem 30 segundos pra falar. Às vezes, e tem 30 e às vezes você só tem uma chance. Quando a gente está em espaços em que a gente pode, aperta de novo, vamos lá, claquete. Há momentos em que a gente só tem uma chance, né? E eu Mas não e aí, sei Dani? se vocês criaram esse medo, mas eu passei a ter medo do cancelamento. Se eu falar alguma coisa aqui, então eu sempre ouço de novo o vídeo. Isso aqui pode dar tal interpretação. Ainda Hoje mais é- que o seu perfil é aberto, né? E você é uma pessoa que, enfim, é cantora, você tem que se colocar, não tem jeito, você não pode não aparecer, né? Não é uma opção, né? Não Eu tenho se esse luxo, eu posso só aparecer fazendo minhas pesquisas científicas e falando para fóruns ou para os meus alunos, que são fóruns pequenos, mas você não pode. Você tem medo do cancelamento, Seninha? Não tenho medo do cancelamento, mas eu quase não me dou essa chance de ser cancelada. Eu falo bastante coisa nos meus stories, mas eles são fechados, então minhas opiniões estão lá, os meus amigos as conhecem. Por isso são os meus amigos, né? Eu tenho medo do cancelamento. Tem? Não tem como, né?
Tem Tem como. medo? Exposição. A gente é muito exposto, né? Mas assim, passou um pouco. Passou. Quando você vê ali que, cara, no fim, o hate, principalmente pra gente que se expõe muito, ele vem. E é uma energia ali que não tem como você repelir ela. Mas você tem como espelhar de volta. Com consciência anexada. Eu amo essa Consciência expressão. anexada. O cancelamento volta com consciência anexada. É muito importante, né? A gente internamente tá protegido do cancelamento, né? Porque ele pode vir de jeitos imensos, mas isso aí é pra quem tá no BBB da vida, né? Assim. Ou nos nossos pequenos dia a dia ali, que você vai falar uma coisa controversa que é inevitável, né? E ele tem uma curva, né? Ele é muito alto no início e depois ele tem um long tail, um rabão baixinho, assim. Então, se você aguentar o tranco do primeiro momento, que é essa gestão aí, esse é o problema, né? Gestão de crise. Às vezes a gente sucumbe mesmo e somos humanos, não somos máquinas ainda. Você já lidou com um caso de algum entrevistado seu, algum cliente, passou por uma fase de cancelamento que você teve que agir? Já sim, e é bastante complicado, sobretudo por uma questão que a Mila trouxe logo no início, que é essa questão emocional e da voz, às vezes, muito presa e de alguns comportamentos que a gente, como comunicação organizacional, não vai resolver, que são questões da pessoa. Então, como ela reage, você não tem como muito controlar, mas o que você pode controlar é o que sai a partir dali. Então tem todo esse trabalho psicológico que já deveria ser feito num acompanhamento psicológico, cada um com seu psicólogo, né, todos nós. Mas, em geral, é assim, o problema é todo esse. E mentir, não pode mentir, gente. Mentiu, lascou. Não dá. Você vai ser pego, né? Essa é a regra. Você vai porque todo mundo é muito bom de busca. Ainda mais hoje, que hoje é tudo muito fácil. É né? muito. É acessível. Tem Brasil uns casos também, né? assim que você, de aula, que eu não vou nem mencionar o nome das organizações, mas que você percebe assim, o executivo mentiu e vou te mostrar onde. Aí você começa a puxar, ó, tá vendo aqui? Aí um mês depois ele falou outra coisa, aí no final vai todo mundo preso, né? Já acontece. Não, às e vezes. hoje é legal que eles mesmos, assim, as pessoas mesmas, elas criam provas contra elas mesmas, né? A todo momento. Vou mandar um áudio aqui do WhatsApp. Aí Aham. vai. Pau. Entregou tudo ali, né? Acho que assim, nunca vai chegar esse áudio em lugar nenhum. Que Por ninguém isso que eu não encaminha, gero né? prova contra mim mesmo. Exatamente. Tudo Mas eu que tenho é uns aquilo áudios que você me mandou aqui ainda, viu? mas Tá aí salvo aí. esse áudio vai se autodestruir em 30 segundos. Tem que ser daqueles de visualização, audição única, não pode né? repetir. Acabou, tá, o algoritmo Por favor, não salva, pessoal. só tá criptografado e já era. Uma ligação ali que você sabe que ninguém tá te grampeando, é a hora certa de você não gerar provas. Você acha que ninguém tá te grampeando. Não, é. Você acha. A gente tá sendo vigiado a todo Com momento. certeza, com certeza. Mila, como é que você lida com essa questão do cancelamento, desse medo que Lido paira muito sobre bem, você? não. De onde vem? Não lido muito bem, Já não. teve que lidar? Vamos dizer que numa bolha menor, assim. O jogo da internet, do algoritmo, que eu acho muito chato, mas às vezes pra você chegar em algum lugar, você joga um pouquinho, aí você se tira de campo. Tem um jogo que é análise vocal. O público adora. Eu detesto. Que é você Eu analisando o vocal dos outros. Eu detesto, porque ainda por cima querem que seja ao vivo. E todo cantor ao vivo vai ter pequenas... Gente, a gente é humano, né? Robô não. Se não usa autotune o tempo inteiro, vai ter semitonada, vai ter desafinada. Às vezes bate aquele gelo seco na cara da gente, a gente engasga no meio da nota. Tanta coisa pode acontecer. Uma pessoa no público te olhando feio, às vezes pode te desestabilizar e começar a desafinar. Uma briga no camarim... Aconteceu já isso comigo, não quero contar em qual situação. Mas eu tava ótima, tranquila, tinha feito um show gigante 2 dias antes. O show era só repetir em outro local. Teve uma briga no camarim. Eu desafinei o show inteiro. Porque desestabilizou meu emocional, assim, eu não gosto de ouvir. Então, eu não gosto de analisar, porque eu penso isso, as pessoas... E eles... a galera que entendeu o jogo e que viraliza pra caramba, eles ficam analisando e já começa o vídeo assim, ó. Vou até tirar o óculos. Vai ter uma marca aqui. Aí tá o quadrinho aqui, né? Da pessoa cantando atrás. E aí a professora ou o professor aparece na frente. A pergunta é, fulano canta bem? E a pessoa já começa assim, ó. Já faz aquela cara de shade, né? Porque sabe que aí o público que é fiel vai chegar já dando porrada, isso vai dar engajamento. E quem não gosta vai vir, porque também quer ouvir falar mal daquele artista. Vou voltar com o óculos. Foi só uma cena. Pra poder esconder aqui meu olhar, pra ficar espelhada.
está devidamente protegida Exato. do haste, com óculos. E aí, eu fiz algumas poucas, assim, avaliações. Jamais falando mal do cantor, assim. Então teve uma que eu fiz de uma artista do sertanejo, muito famosa, e eu só tava falando, ó, vocês percebem que ela canta com a boca fechada, sorrindo? Isso traz esse timbre. Isso pode ser interessante, mas num agudo vai prejudicar, porque aí força a garganta e tal. Eu só falei isso. Mas eu fui lavada Jura? Pelos fãs da Nossa, pessoa que você analisou. Quem é você? Ela com 2 prêmios na mão e você com nenhum. Mas assim, tipo, e ataca o pessoal, né? Eles não conseguem, tem que ir atacar o pessoal. Sei. Mila, sua chance de se redimir agora. Todo domingo, quando a gente vem aqui pro Papo de Rua, aparece a turma do Hare Krishna. Eu não sei se as câmeras vão Tá conseguir aparecendo pegar a turma agora. do Hare Krishna que tá chegando lá agora. Olha, eles estão porque esse chegando corte aí, eles ficaria vão passar aqui incrível. agora. Eles vão passar aqui. E eles fazem o cântico, né? Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, enfim, dá pra ler ali na placa que eles estão fazendo. E aí eu convido você agora a fazer a avaliação do vocal deles. Pelo amor de Deus, acabei de falar que eu detesto. Ó, só posso Ele falar fala uma português. coisa, meu marido era Hare Krishna. Jura? É mesmo? O Bruno Oshi, passou- que esteve Oshi. aqui com a gente, né? Exatamente, ele era Hare Krishna. Ai, socorro, me tira dessa situação. Avaliação feita, uma salva de palmas para a Hare Krishna. Obrigada, Mila. Muito bom, então um salve aí para todo o pessoal do Hare Krishna, que inclusive estão aí com a gente fortalecendo. E E o samba? Eu ouvi dizer que tem um negócio de samba aqui nessa mesa. temos samba nessa mesa, É, uma eu mesa de ouvi samba vai dizer que acontecer. temos uma pessoa aqui que é chegada no samba. Eu sou chegada no samba e eu frequento bastante, vou toda semana. Porque gosto, não porque canto. Por amor, samba por amor. Por amor do coração, pra levantar a mãozinha aí, ó. Só vai. Nossa, eu sou Só a vai. gringa do samba, é só isso aqui. Zero gingado. Qual estilo que você gosta, Mila? Eu gosto muito de rock, acho que até porque sou uma pessoa intimista e o rock tem muitas letras intimistas, né? E eu fui criada, eu tenho 15 anos de diferença dos meus irmãos. E Mais velha? Eu sou a Você é mais caçula. nova, tá? Então eu cresci com eles escutando Sepultura, Red Hot Chili Pepper, Pearl Jam, Alice in Chains. Eu não escutava música de criança, era isso que eu ficava Você escutando. gosta do rock alternativo? Porque eles estavam escutando. Então, assim, acabou formando o meu gosto musical. E o meu primeiro trabalho como cantora foi no rock, depois segui no rock progressivo com Sagrado Coração da Terra. E aos poucos fui ouvindo outras coisas, me apaixonando mais pela música brasileira e aí compondo mais pra esse lado, assim. Então, hoje eu digo que eu gosto muito mais do popular brasileiro. Fui no musical do Djavan, que tá acontecendo agora. Tô completamente no hiperfoco de Djavan. Tô escutando todos os CDs desde 1978. O que fazer num dia frio, Mila? Além de ler o Ler o livro. livro! E o pensamento tá onde? Muito bom. Eu acho que você podia dar uma palhinha de Djavan pra gente. Ai, Não, eu acho. socorro, gente. Peraí. Imagina. Não é? O que você acha, Tari? Acho que sim. Ai, ela tá se preparando. Ela vai. Daqui 5 minutos eu tô pronta. Mas a música que eu tô escutando muito dele, que eu tô apaixonada, é aquela Faltando um Pedaço. Que agora completamente fugiu da minha cabeça, porque toda vez que alguém te pede pra dar uma canja, eu tenho um livro na minha cabeça com um repertório gigantesco. Aí alguém fala assim, dá uma canja, ele fica branco. Porque eu não lembro uma canção. Normal. Posso pedir socorro, Bruno? Me lembrei a música. Claro. Vamos ter que chamar o... Intervenções. Intervenções Intervenções. urbanas na mesa. O Intervenções. amor é um grande laço, um passo pra uma armadilha. Um globo correndo em círculo pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. De filha. Maravilhosa, Obrigada. perfeita, Muito linda. bom, muito bom. Cine, eu acho que Ok. todo programa devia ter uma pessoa capacitada a cantar nesse todo papo de rua. Concordo, Coisa vamos mais ter que linda. deixar fixa na mesa. Vamos ter que colocar alguém aqui pra... Até porque, não sei se o senhor lembra, quando o Bruno veio participar com a gente aqui,
Nós imploramos de joelho uma palhinha pra ele. Ele Eu falou, vi. não canto. Eu assisti. Foi negado. Foi... Só com Pix. Você Não, sabe não. que ele era meu aluno, né? Ah, ele foi seu Foi aluno? assim? Vocês conheceram? Foi assim. Foi na pandemia. Eu não sei se vocês lembram, se chegou até vocês. Tinha um aplicativo que tava bombando na pandemia, que era o Clubhouse. Tá. Assim, eu fiz Todo pra mundo dentro testar. de casa. Então, assim, você entrava E lá e era só conversava com as... áudio. Era Era só só áudio, era muito Era legal. bem legal. E aí Acabou, né? Acabou, aluno... né? Flopou. Flopou. Um aluno de oratória falou, Mila, tem esse aplicativo. Eu falei assim, mas não é só de executivo? Ele, não, tem de música também. Então tá bom. Aí eu entrei. Num dia eu entrei e encontrei com esses produtores musicais meus de Belo Horizonte, daqui e tal. Nossa, que legal, adorei. E aí, de repente, eu tava vendo palestras lá e eu, de pijama, lavando louça. Eu falei, fantástico, não paguei R$1.500 pra ir numa feira pra ouvir o que a galera tá falando aqui, eu de pijama. Nossa, amei. E aí eu Agora, tava o dia inteiro. E aí, numa dessas, eu entrei num grupo que o Bruno tava. E aí a pessoa falou assim, quem tá entrando é a Mila, que é cantora e professora de canto. Sobe aí, Mila. O subir era liberar pra gente falar, né? E aí o Bruno falou, professora de canto? Eu tô procurando uma professora de canto. Aí eu, sou! Que maravilha, amei. E aí ele falou, não, eu tô falando sério. Eu falei, eu também. Mas ele já cantava? Sim, o Bruno tem uma carreira muito Já. antiga, 22 anos de banda, Tá, vários isso. CDs, super profissional. E aí ele falou, deixa eu te mostrar meu material. E aí ele foi lá, me mostrou, ele foi lá, stalkeou pra saber se eu cantava também, porque professora de canto tem que cantar, né? Pelo amor de Deus. Aí stalkeou tudo e a gente marcou uma aula teste. E nesse período tava muito conturbado, tava com muitos problemas de saúde, então eu ficava com medo da minha imunidade estar baixa e eu pegar o Covid, não tinha vacina ainda, Sim. foi bem no início. E aí a gente marcou uma aula presencial, quando a gente marcou a aula presencial teve o segundo lockdown. E aí eu já cancelei todos os alunos de novo, voltou todo mundo para online e ele, eu queria fazer online e tal. Como eu morava sozinha e ele morava só ele e o irmão dele, e ele não saía, falei, olha, eu vou arriscar só com você, era segredo, agora eu tô contando pra todo mundo. No sigilo. Porque eu falei, os outros alunos vão querer também, só que aí a bolha começa a aumentar e Sim, é um aí risco. vira bagunça. Mas se for Aí só vai todo eu mundo e preso. você, Eu e você um pouquinho de longe, assim. aí ele foi, então na primeira aula o irmão dele levou ele de carro pra ele não ter que passar por transporte público, pra não trazer nada pra mim. E aí chegou e a gente ficou assim, na distância que você tá, e eu tô na minha sala. Sim, sim. Então fizemos a aula e aí a gente ficou conversando. E nessa de ficar conversando, a gente descobriu muita coisa em comum, pessoas em comuns, golpes em comum. Quem nunca passou por golpes na pandemia? E aí, não, golpes da vida Golpes de da artista, né? Nossa. Pior ainda. E aí... Ou melhor, né? Depende da perspectiva. Não, né? Eu diria que você caiu no traumatizou. golpe dele Eu também. Golpe dele. Eu acho que foi um golpe mútuo. E aí, a gente ficou conversando. A aula era de 7 às 8. A gente conversou das 8 da noite às 4 da manhã. Uau. Ali já Nessa conectou, distância. então. Você já sentiu match. conexão. Total, assim, tipo, parecia que era meu melhor amigo. Ah, E daí pra frente, assim, a primeira aula foi dia 5 de março. A gente ficou se ligando todos os dias. No dia 12, ele me pede namoro. Muito bom. E eu fiquei com essa cara. desculpa, gente. Um pouco chocada. Fiquei com essa cara, assim, de namoro? Pandemia, a namoro gente não de sabe quê? se vai morrer todo mundo, o que vai acontecer, vamos, Mas né? não tem que... Tô aqui, né? Mas não tem que Não sair tem que muito beijar, pra namorar? não tem que entendi. beijar, não tem um protocolo, assim, eles, não, pra mim não me importa, eu tô afim de ter uma coisa séria com você, eu quero saber se é recíproco. Um Aí homem eu- decidido faz toda a diferença, Né? né não? E aí, O resto a gente resolve libriano, depois. mas dizem que libriano é como é que fala? Ah, mas libriano Indeciso? quando gosta, minha filha. Vixe. Não, então em Ninguém 7 segura. dias a gente tava namorando. Aí, ó, ninguém Em segura. 7 dias, Em olha 7 só. dias. Você E olha demorou quanto tempo pra começar a namorar com a sua esposa, Seninha? Foram 2 anos de Muito bem. ficada, Vamos tá seguir vendo? o papo pra frente. 2 anos de namoro e Olha agora lá. casado. 2 anos de ficada. 2 anos de Tá ficada, vendo? gente. Não estamos com esse tempo, pessoal. Eu esperava bem. uns 2 meses de ficar. Tudo no tempo de Deus. 2 semanas. Não, foi assustador. E ele E aí pediu, você assim, aceitou, na hora- porque você também tava gostando dele, ó. Só que eu fiquei assim, tipo, eu falei, Peraí, vamos negociar. aí ele Aí, ó, esperando a ó. resposta, e eu aqui, eu não funciono muito bem no improviso, precisava de uma Precisava carta treinar, né? antes, assim. Aí eu falei assim, eu não sei o que te dizer agora,
Mas, pelo que eu tô vendo, você é a pessoa que eu escrevi. Eu tinha escrito. Ai, gente, que Tava escrito nas estrelas, escrito. literalmente. Olha só. Literalmente. Não, e a música que você cantou agora tem tudo a ver com isso. Eu tô aqui, ó. Pediu, o universo eu pedi. entregou. E aí eu falei, ó, Não, super. pelo que eu tô vendo aqui, bate 98%. Então assim, posso te dar um sim pro futuro? E a gente continua exatamente como a gente tá, só conversando? Ele falou assim, eu não tenho pressa de nada, esse sim pra mim é suficiente. E aí foi. Mas vagabundo, porque a gente fez mais 2 anos de aula. Vagabundo! Mas ele continuou pagando a aula, é isso que eu quero saber. Então, pagou. Ai, muito 2 Esse anos homem de pra aula casar. Perfeito, hein, marido? Danadinho, danadinho. Pagou 2 anos de aula. É porque eu sou E capricorniana, aí eu a quero gente- saber sobre isso, entendeu? Eu também tenho ascendente de Capricórnio. Eu falei, não faz mais sentido cobrar de você. Ele, não, é o seu trabalho, é o seu sustento, Isso, e é eu vou mesmo. pagar. E aí ele continuou pagando. Então ele fez 2 anos de aula, ele se preparou, ele fugiu, mas ele tem capacidade de ter dado uma palhinha aqui, entendeu? Mas é isso. Bom, vocês dois Eu tô podiam com medo dar uma do palhinha do depois, cancelamento. A né? voz dele era muito travada? Não, o que a gente trabalhou muito é que ele faz uma força muito grande no pescoço. E aí a gente até depois foi descobrindo que é por causa do surf. Então, por ficar muito tempo assim, ó, Verdade, ele tem ele essa contou do postura surf. aqui. E tirar isso daqui até hoje eu trabalho. Eu pedi ele pra passar em fono e tudo, porque a fonoaudiologia complementa, né, o nosso trabalho de mentoria de voz. Inclusive, eu tô na faculdade de Eu ia fonoaudiologia. perguntar isso, Olha você tá só. fazendo fono, que eu fui lá ver. É, então, tô fazendo porque Eu estudei. é muito. Eu estudei antes de vir. Já tá melhor que os Você apresentadores. estudou? Você estudou a gente, Eu não? estudei. Você lá. estudou? Gente, Nossa. Eu a também. gente se prepara. Gestão de crise, lembra? É sobre. Exatamente. Pra não é gerar sobre a uma, pesquisa. né? Tenho até medo de perguntar. Não falar uma o que ela besteira. descobriu. Deixa eu falar, vamos falar da Investiguei faculdade. você agora. É, então, aí eu comecei a fazer faculdade por causa disso. Mas o que eu trabalhei muito com o Bruno é melhorar a dicção dele, então por causa até do sotaque nordestino, que fala mais entre os dentes, assim, fala muito rápido. Então a gente foi trabalhando mais a dicção. Vou falar de um jeito bem simples, lugares que a voz se encaixa, por conta do sotaque, é muito pra frente, né? Então Tá. quando você fala assim, Aqui, né? tadinho, tá vendo que é mais dinho, tá vendo que é mais oral, é mais puxado pra frente? Isso limitava ele de alcançar alguns agudos. Então a gente ficou trabalhando de colocar a voz palato alto, enfim, é uma ressonância diferente da que ele costuma usar. E isso dá trabalho, porque é você pegar a vida inteira da pessoa, como ela sempre falou, como ela sempre cantou. Então não é só tipo, troca essa água por essa. Tem um apego a essa água, tem um costume com essa água, né? Então demora bastante. E às vezes até a fisiologia muscular também, já você já tá tá trabalhada acostumada, né? daquele jeito, né? Então a gente trabalhou muito dele fazer esse encaixe aqui um pouquinho para trás para cantar. Pegava outros cantores, mostrava, olha esse cantor cantando. Quando tira a guitarra dele também, aí ele ficava sem lugar com a mão. Eu falei, então vamos assistir teatro musical. Olha como os atores cantam só assim e toda a expressão tá aqui. Né? Então a gente foi trabalhando várias coisas do teatro. É por isso que eu falei. O são teatro ele coisas traz que muitos complementam. ensinamentos, né? Se a gente fizer uma avaliação dessa, nós estamos lascados. Então, mas tem que aproveitar, né? Porque já que a gente não tem Pix, Pois é, a verdade. gente dá tempo de Você tela. dá né? tempo de tela, é verdade. Então vamos ter que receber feedback no tempo de tela. ao vivo. Feedback. O problema são os feedbacks depois. Quem aguenta o Que feedback? Né? é pior que o cancelamento, talvez. Seria o cancelamento uma forma de feedback desestruturado? Totalmente. Possivelmente. Destrambelhada. E mal educado. Eu acho que o cancelamento é uma Polêmico. ansiedade. Você nem tentou entender o que a pessoa tá falando, você já tá cancelando, entendeu? Você não tenta entender o contexto, você já tá com tanta raiva do mundo que você quer ter um foco. Você quer distribuir em alguém essa Isso raiva. acontece muito mesmo. Né? Raiva do mundo e talvez uma vontade extrema de dar muita opinião sobre tudo, né? O que se conhece e o que não se conhece. Está aí feita uma opinião sobre ter opinião sobre tudo. Qual a sua opinião sobre ter opinião? Eu acho que a opinião é que o mundo é feito de recortes hoje. Vamos recortar então isso aí. Faz Eu o acho. corte. Eu acho que é baseado em recortes. Isso agora vai ficar muito bem num corte. Eu acho. Você acha? Eu acho, tenho certeza. Vocês não acham? Acho que sim. Você que nos Pode assiste. ser do contra também, não tem problema. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É isso aí. Eu Sim. mudo de opinião, alguém me traz uma visão diferente, é mesmo. Nós estamos chegando perto do final. Todo recorte tem seu fim. Pois é, mas eu queria ouvir um pouquinho dessa. Ouvi dizer uma história aí, peguei um recorte aleatório
E apareceu que vocês são viajantes. E adoram viajar. Eita, rodinha no pé. Vai, Mila, conta pra gente. Olha, tem muitas aventuras. Viciada em viajar. Só que eu acho que hoje em dia eu olho pra trás. Um pode parênteses falar, antes. De maio até o começo de agosto eu peguei 26 voos. 26 voos? Então, 26 senhora voos. que tem que contar pra gente, Mas né? sigam, vamos seguir o papo de viagem. aqui. Não, se for competição, eu tô saindo Não, já. não é competição não, é só... não é competição. Não Não tô é. viajando tanto assim. Não é. Mas assim, eu não. Eu sou um pouco impulsiva em alguns momentos. Agora eu tô muito mais reflexiva. Eu vou me de identificar tudo. aqui com essas falas todas, eu tenho certeza. Tô muito mais reflexiva. E eu acho que a idade vai deixando a gente mais medroso, tal coisa é perigosa, tal coisa pode acontecer. E aí, mas antes não, eu tinha uma coisa, eu contei a história de Natal, né? Eu tava assim, faz tanto tempo que eu não vou no Nordeste. Eu fui em 2018, eu amei o Nordeste, apaixonada. Inclusive eu sabia que eu ia casar com um nordestino. Mentira. Ele é nordestino. Veio aí. Eu quero esse parênteses depois. E aí eu lá na cama, na insônia, eu quero viajar, tanta saudade do Nordeste, putz, mas eu tô aqui tão cheia de dívida no cartão de crédito, não vai passar. Eu falei, deixa eu ver se passa. A vida passa, o cartão passa. Aí eu olhei assim, Tudo passa. esse período aqui Até eu a tô uva sem passa. Até a uva passa. Aí eu olhei e falei, esse período aqui eu tô sem show, dava pra marcar uma viagem de 5 dias. Uma coisa rápida. Tava uma promoção, assim, eu falei, mas o cartão não vai passar. Aí, né, o diabinho e o anjinho, testa. Vai. Aí eu passou, e aí eu comprei a passagem. E agora o que eu faço? Aí eu sem lugar pra ficar, comprei uma passagem pra Natal, sem lugar pra ficar, e aí conheci um músico. E aí ele falou assim, eu fiz uma turnê lá, tem uns contatos lá, me passa, por favor, que eu acho que eu vou aproveitar que eu tô indo pra viajar, vou tocar também minha música lá e tal. E aí ele me passou um contato de um jornalista, Lênio, um beijo pra você, tô morrendo de saudade de você. Beijo, Beijo. Leno. E aí o Lênio falou, olha, eu conheço uma dona de pousada, deixa eu ver aqui, ela apoia artistas. E aí me colocou em contato com a dona da pousada, ela falou, pode ficar aqui, você não vai pagar nada. Então eu já fui apoiada pela... Aí de repente eu já tinha onde ficar. A coisa se materializa, Exato. né, Vai menina? acontecendo. Exato, eu acho que o desejo, né, e você ir atrás e não ter outra escolha, as coisas acontecem. E aí já tinha um lugar pra ficar. Eu falei, agora preciso de um músico lá, porque eu não vou ter como bancar pra ir junto um músico comigo. E aí, com esse meu outro amigo músico daqui, me passa contatos. Conversei com ele, ele falou assim, não, eu toco, passa aí as músicas que eu toco com você. Inclusive, eu já tenho um lugar que eu tenho abertura pra tocar, vamos lá? Eu falei, vamos. Aí um outro músico falou assim, vou aproveitar, vou ligar pra umas rádios. E aí ligou pra, a Mila Amorim vai estar aí fazendo o show. Você não quer aproveitar pra pegar uma entrevista com ela? Sim, aí já marcou entrevista, rádio, TV, fui parar na TV. Tudo com, deixa eu ver se o cartão passa. Passou, ganhou muitas coisas. Olha mágica, né? Os ganhos simbólicos, Não, né? fantástico. De tomar Melhor. riscos. Fantástico. E aí fui, tive essa experiência de conhecer as pessoas da pousada, que assim, de repente eu tava numa mesa de café da manhã e eu fiquei emocionada porque parecia que eu tava na casa dos meus pais tomando café. Um acolhimento, um amor tão grande, assim, que é muito do povo nordestino, eu percebo isso. Eles têm um jeito de falar. Você até falou assim, tava num lugar que me chamava de querida, lá e tudo, meu amor, amorzinho. É. Aí Não dá você vontade sente de tão acolhido, né? E aí, vivi essa experiência. Um adendo, muito longe de conhecer o Bruno. Tive um amor de verão lá também. Quem nunca? Incrível. Muito bom. E aí, fiz a TV, fiz o rádio, conheci a Luaz, que é uma banda de rock nordestino, e ela canta maravilhosamente bem, e canceriana como eu, sensível como eu, sabe aquela pessoa que você bate o olho e fala, você é minha melhor amiga, vem cá. E Vou te aí, levar. não, total, viramos melhores amigas, tanto que depois eles vieram fazer turnê em São Paulo, ficaram na minha casa, passei todos os meus contatos, virou uma amizade muito importante. Então assim, de uma decisão, né, eu vivi um universo em 5 dias de viagem. E aí, muitas viagens que eu fiz assim sozinha, mas também corri muito risco, porque eu falo a verdade sem pensar, isso aí é do espectro. Hoje eu tô tentando filtrar. Então eu tava com um motorista de Uber sozinha, ele perguntava, você tá fazendo o quê? Eu tô viajando sozinha. Oh meu Deus! Hoje eu olho e falo assim, eu podia ter morrido. Mais uma oportunidade. E eu fiz isso e trocava telefone com o motorista de Uber, porque, virou meu amigo, assim, eu não via muita maldade em ninguém, eu não via interesse em mim como mulher, era muito difícil eu ter essa percepção.
né? Tanto que fui pedir de namoro e fiquei, uai. Então eu corri muitos riscos, mas graças a Deus tive uma proteção e vivi coisas inesquecíveis. E hoje continuo vivendo em parceria com o Bruno. Hoje eu já escolho roteiros assim, que é mais para eu meditar. Então a gente vai para um chalé em cima de uma cachoeira e o barulho da cachoeira o tempo inteiro. E ele tem esse perfil também, né? Ele não tem, não. Não tem? Não tem, não. Você que levou ele pra esse lugar. Eu Isso fico é em casamento. paz. Isso E é se eu casamento, fico isso em é paz, eu te dou paz. Minha paz é sua paz. Exatamente. Fica tranquilo. Ele vai não dar certo. gostava de mato. Ele não não, gostava. mato tem aranha, tem amor. Eu tô acostumada a lidar com mar, surfista. Eu amo mar também. Mas muitas vezes a gente vai na praia e tem 30 caixas de JBL. Pode falar? Você tem 30? Pode. Aquelas caixas gigantes. E aí o povo brigando com sonho. Eu não JBL tenho quiser paz. fazer um pix pra gente, inclusive. À vontade, gente. Mas assim, Patrocina aqui. apesar que essa propaganda tá meio contrária, porque a galera vai colocando som a cada 5 metros. Sim. E aí você não escuta o barulho do mar. Agora eu as acho cidades engraçado. estão fazendo legislação para isso, as cidades litorâneas, né? Graças, porque assim, aqui em São Paulo você vai meditar e coloca um fone de ouvido com barulho do mar. Aí você vai pro mar e coloca o barulho da cidade. Eu quero escutar o barulho do mar quando eu vou lá. Então eu tô optando mais pelo mato, porque aí eu pego um chalé isolado, numa cachoeira, num rio, naquele barulho da cachoeira, aquilo me estabiliza completamente. Aí ele aprendeu a gostar. Hoje ele fica, ai, quando é que a gente volta lá pra aquele chalé? Já resolveu, né? Isso é casamento. E você, Thali? Eu gosto muito de ir pro mato também, eu fui escoteira, né, pessoal? Então, antes de começar aqui, já deu um jeito no colar dela. Total. É Arrebentou. isso, o tempo inteiro e arrumando coisa pra fazer. E até acampei lá na Colômbia que eu estive, eu tava conversando com o Tudo. Seninha antes. E aí, por causa do boné dele, eu falei, ai... E aí a Mila comentou, né, um lugar que te chamavam de querida. Falei, lá era só mi carinho, mi reina, mi amor. Falei, vou embora pra São Paulo, fazer o quê? Fazer o Naquele quê? lugar árido de afeto, socorro. Mas, brincadeira, gente. Amo muito vocês, amigos. Não me cancelem. Mas eu gosto muito de viajar, conheço vários lugares. Acho que é meio Fernando Pessoa, assim, viajar, perder países, viver diversamente por alma, não ter raízes. Esse é o lugar. E partir, apenas a decisão de partir te leva a viver experiências incríveis, conhecer pessoas que você leva pra vida. Eu tenho amigos no mundo inteiro que eu levo pra vida, porque conheci no Salar do Uyuni, na Bolívia, sei lá, assim, coisas que me marcam profundamente, pessoas que me marcam profundamente, porque as experiências, elas estão ali, mas elas estão na troca, né, que você faz com quem também tá ali vivenciando o que você tá vivenciando, seja num retiro espiritual, às vezes vou em alguns, ou numa viagem de trilha, ou numa viagem de cidade, Nova York, Paris. Você não acha que a cada viagem você volta outra pessoa? Eu voltei tão feedbackeira esses tempos, estou até com esse problema, pessoal. Viciada em feedbacks. Não sei. Acho que essa coisa de ser chamada de amor, me carinho, me reina, me deu uma confiança para dar um feedback no povo. Melhor me acalmar, né? Ainda mais na gestão de crise, não vai ser muito bom. Mas eu vim com o bonezinho da Serra da Capivara, que é um lugar de militância meu de ciência. Eu milito muito na ciência, nos cientistas e na formação de cientistas no parlamento, né? Por um parlamento mais formado por cientistas, para a gente não ter tanto negacionismo, tanto antivax. E eu fui visitar a Serra da Capivara lá no Piauí, no final do ano passado. E foi um lugar assim... Eu chorei diante de rochas com escrituras de homens pré-históricos. Não há nada mais bonito no Brasil do que aquele museu do homem americano que tem lá. Eu não sabia que esse museu existia. Onde fica? No Piauí, no interior, uma cidade chamada São Raimundo Nonato. E lá tem um aeroporto, eu não sei se ele está operando ou não, porque a companhia aérea que operava lá, enfim, estava com os problemas, mas dá para ir até Petrolina, pegar um carro e ir até lá. E é a maior quantidade de borboletas que eu já vi na minha vida. Você vai dirigindo de Petrolina até lá e as borboletas vão passando assim, parece que está num filme. Uma melipulância, uma coisa muito maluca. Então, gente, visitem a Serra da Capivara. Eu fui com meu pai, e aí meu pai é geólogo, ele falava das rochas, e eu ouvia as inscrições dos homens pré-históricos. E é muito comovente, emocionante. E viva a ciência, viva a nossa trajetória nesse
mundo em que estamos aqui. Muito bom. Gostei Não sei se vocês dessa perceberam, reflexão final. mas tem umas... Final não, porque não acabou, né? Tem... Nunca acaba. Acabou pra eles lá que estão assim, falando... Chega, Papo chega. na rua nunca Nós acaba. Aqui é papo de É, rua. aqui é papo de rua. Aí, já não acabou, mas já acabando. Duas coisas que eu queria perguntar pra vocês. Qual foi a última viagem que vocês fizeram? E o que vocês acharam de participar aqui do programa? A minha última viagem foi Itamonte, Minas Gerais. Itamonte, uma cidade Minas que Gerais. não é tão turística ainda, né? Então não tem tanto restaurante, não tem essas coisas que a gente está acostumado em São Paulo, mas era exatamente o que eu queria. Me isolar num sítio com uma mata encantadora e cachoeiras maravilhosas. Fui num parque lá. Ai, pelo amor de Deus, louca pra voltar. Então foi uma viagem incrível. E eu amei estar aqui. Eu confesso que eu estava apavorada. Meu Deus, se perguntar coisa que eu não sei, aí entra aquilo que você falou, né? Olha, isso eu vou tentar te responder depois. Eu vou pesquisar. É importante isso. Mas eu tava assustada assim com essa coisa do ao vivo, do improviso. Eu sou uma pessoa que estudo muito antes de fazer cada coisa. Mas você não recebeu o roteiro? Não. Roteiro? Saudades. Saudades. E aí eu achei delicioso, me senti super à vontade, num papo de rua mesmo, tranquila, e aprendi muito com vocês aqui hoje também. Obrigado. Mila, sem medo do cancelamento, qual a sua avaliação da didática dos apresentadores? Didática? Entonação, o fonoaudiologismo dos apresentadores. Não, eu achei que tá todo mundo muito bem, tá fazendo uma dicção legal, a voz tá impostada, tem inflexão, tem pausas, tem perguntas inteligentes. Leva em consideração que a minha língua é presa, a do Seninha eu não sei. Então a gente pode trabalhar essa língua presa. É o freio aqui que tem aqui. É. Tem que dar uma cortadinha, né? Não precisa, né? Ela saiu com um negócio. Uma cortadinha leve. Dentista, é bem um piquezinho bem tranquilo. Já me falam isso desde criança. Eu já falei que não precisa não. Agora não vai ter como. Coisa assim, não, é bem de boa. Mas dá pra trabalhar com a alimentação do freiozinho, né? Trabalhar a língua. Tem um exercício que eu passo que os alunos adoram, porque é com M&M's. A gente coloca e faz alguns exercícios com a língua que você tá pensando mais no sabor e não uma coisa tão chata quanto, Tá. né? Ficar fazendo a coisa assim, pensando. Então, chupando a balinha, a gente trabalha um monte de musculatura e movimentos da língua e aí melhora também a Mas entonação. M&M é aquele cancerígeno ou não? É cancerígeno? Não, mas a gente come um Tô só. brincando. Mas se a M&M quiser Pelo mandar amor um de Deus, pix vamos pro ser Papo de Rua, processados a pela gente marca do resolve. M&M aqui, Ia menino. começar outra. A gestão de crise já começou. Começando a gestão de Já crise. começou a gestão de crise. Não, brincando, gente. Vou começar a puxar outro assunto aqui. Vamos voltar a falar de Encerrando, já viagem. começa. Muito bom. E você, Thali? Eu estive recentemente na Colômbia e antes disso a gente foi pra Flip, eu e os meus amigos, alguns, né? Não todos, claro. Em Paraty, a Festa Literária de Paraty. E foi muito gostoso, vimos muitas pessoas muito legais. Eu vou todo ano, recomendo quem não conhece. E essa e outras, não estou fazendo propaganda só dessa iniciativa, mas a literatura é muito importante para a criatividade, para a cabeça da gente e para um mundo mais bonito, mais harmonioso. Então, na Leiam. Colômbia, aprendi também, levei livros que eu comprei na Flip, e uma amiga minha lançou um livro lá, também já levei. Silvia, um beijo. E quem sabe ela vem aqui, né? Pode ser, Silvinha. Venha, Silvinha. Lançar o livrinho dela aqui. O livro dela aqui. Pra vir lançar o livro dela aqui, ó. Nessa Sim, mesa. aqui nessa Aqui, mesa. ó. Isso que eu acho que é legal. Vamos fazer isso. E eu levei o livro que eu peguei na Flip pra Colômbia e fui direto pra Colômbia e passei 2 semanas lá. E foi incrível, acampei em Parque Nacional, fiz todos os roteiros turísticos, fui para várias cidades, voltei transformada, tomei sol, vitamina D foi importante. E acho que agora com gás para terminar o ano. Então, muito obrigada por me darem essa oportunidade de estar aqui, de papear com vocês na rua, no Papo de Rua. E de conhecer vocês e a Mila, né, que eu não conhecia, mas foi um prazer enorme. Muito obrigada, muita gratidão a todos vocês daqui e da equipe de lá, que a gente não vê, mas que está ali, ajudando Tem a gente. muita gente a Muita trabalhando gente. Tem aqui. muita gente trabalhando pra gente poder estar sentado aqui. Obrigada, pessoal. Obrigado vocês. Seninha, você quer falar da sua última viagem? Minha última viagem também foi pra Colômbia.
especificamente neste lugar aqui, maravilhoso. Nunca vão me esquecer del mar de 7 cores. Mas, né, a gente tem o cinza de 7 cores aqui também. Eu acho que neste cinza de 7 cores a gente encerra o nosso Papo de Rua, este grande episódio. Obrigado, meninas, pela participação. E agora, Robertinho, o que a galera precisa fazer depois desse final de episódio? E viajar. Viagem Viagem muito! Quando vocês forem viajar, quando você estiver no trajeto, ouve a gente no Instagram, Exatamente. no TikTok, no YouTube e todas as redes sociais que você Spotify. vai encontrar a gente lá. Ó, aliás, viajar escutando Spotify, Papo de Rua no Spotify é É a sensacional. grande recomendação do dia. Exatamente. Deixamos este recado aí pra você. Totalmente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Valeu, obrigada. Papo de rua. Papo de rua. Caminhando entre prédios, voz forte na batida. Bota caste na esquina, discussões sem medida. Dando voz aos anônimos no meio da avenida. Disruptivo no flow, nossa fala é sortida. É parceria, compromisso, improviso na quebrada. Ocupando a cidade, nossa voz tá espalhada. Polêmico, sim, mas sempre consciente. A cultura do povo, do emergente ao permanente. Papo de rua no concreto, a verdade. Em cada rima plantada, a raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero. Trocando ideia franco, o espírito é severo. Vem, sente o ritmo na calçada. Diverte o som dessa jornada. Com a galera que nunca para. Papo de rua que a cidade embala. Falar da vida com amor e destemor. História, o microfone ganha cor. Papo de rua. Vem com a gente, colando na transmissão. Papo de rua sempre olhando na missão. Sintoniza na frequência, nosso som é distinto. Cada verso é verdade, sem esconder no recinto. Papo de rua no concreto, a verdade. Em cada rima plantada, raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero. Trocando ideia franco, o espírito é severo.